Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Olá, minha gente, começando o nosso bate-papo das 6, nesse nosso tradicional horário das 18 às 19 horas, sempre de terça a sexta-feira, uma conversa com um tema novo para a gente dialogar, discutir, se informar, não é isso? Antes de cumprimentar os nossos convidados deste último programa da semana, a gente dá uma olhadinha lá fora, ver como é que está o movimento. Já é noite na nossa bela Linhares, nessa panorâmica aqui da cidade. Temos ali a BR-101 com seu movimento de costume nesse horário, né? Comecinho de noite. E sexta-feira ainda por cima, né? E a gente tem esse movimento aqui na cidade, movimento mais intenso na BR-101, o pessoal se dirigindo aí para os bairros da região norte, para as cidades também da região norte. Você que nos acompanha pela rádio Viva FM, estamos em transmissão simultânea. Obrigado pela audiência. Vai com cuidado aí ao volante, né? Quem está se dirigindo para casa agora. E você que está em casa, no conforto aí do sofá, siga com a gente pelo canal 16.1 para toda Linhares, São Mateus, Colatina. Na Grande Vitória também você nos acompanha. E, claro, o nosso sinal através de Cachoeiro para toda a região sul. Hoje vamos falar de algo, gente, que realmente nos deixou assim uma situação complicada essa semana, que foram umas fake news, né? Toda aquela divulgação em massa de informações falsas, né? A polícia apurou e descobriu que todas elas eram falsas, de invasões de escola, aquelas ameaças que trouxeram assim um grande alarme, né? Um grande alerta para pais, professores. Mas enfim, estamos aqui para conversar com a secretária de Educação de Linhares, a Maria da Penha Valani. Penha, bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui compartilhando, né, e participando de uma mesa com um tema tão importante e relevante para nós. Relevante, isso aí. Coronel Jones, secretário de Segurança Pública aqui de Linhares. Coronel, bem-vindo de novo, hein? Muito obrigado, meu irmão, pelo espaço, né, aberto aqui para esclarecimento da população. Isso é muito importante, das ações que estão sendo desenvolvidas, né, na área de segurança, principalmente, como você disse, nesse momento que nós estamos vivendo, né, e compartilhando essa mesa, né, com ilustres presenças aqui, né? A gente fica muito feliz. Bacana. Está aqui também o Roberto Nespolo, né? O Roberto é mantenedor é um grupo de escolas privadas aqui de Linhares, e esse problema das ameaças a gente também atingiu as escolas particulares, né, Roberto? E muito. Sim, acho que todo o sistema educacional brasileiro, né, está passando por um desafio. Essa semana a gente conversava sobre isso, né? A escola, ela se prepara para outros desafios, né? E mais esse aí. Ela é preparada para ensinar, né? Para discutir estratégias de aprendizagem, estratégias pedagógicas, e essa semana nós tivemos que nos preocupar com a parte de segurança também. Não que elas não se preocupem, mas não está dentro do escopo principal, né? Mas tudo na vida é um aprendizado, né? Eu digo que nos últimos 4 anos, cada ano a gente tem um desafio diferente, né? A pandemia foi um desafio, né? Exatamente. Outras situações. E esse ano nós temos esse aí da segurança. E um baita desafio, né? Antes de entrar no assunto educação, a gente falava aqui antes de iniciar o programa, falou, só através da educação que a gente vai conseguir mudar esse cenário, né? Porque a gente vive um cenário de adversidade social, né? De cidadania, de bons costumes, e aí é preciso o empenho de todo mundo, né? Das escolas, das famílias principalmente, da igreja, da sociedade de modo geral. E aí, claro, requer um empenho de cada um. Antes de iniciar o bate-papo, vamos ver como é que os pais estavam no início de semana, Penha. A gente foi até as escolas, né? Ouvir os pais, alguns ali alarmados, principalmente os pais de crianças pequenas, né? E a gente ouve alguns relatos agora. Meu sentimento é de preocupação, né? De deixar a criança preocupado. A gente viu esses ataques aí de violência nas escolas. Precisa de mais segurança, com certeza. Coração apertado, na realidade. Porque a gente não vê total segurança ainda, né? E pode acontecer a qualquer momento, a qualquer hora, então
a gente entrega na mão de Deus mesmo. Fica um sentimento de medo pra gente, pai, né? A gente está deixando as crianças na escola e a gente vê que falta segurança na escola. Então, assim, depois do último acontecimento, a gente deixa e volta pra casa com o coração na mão, com medo de acontecer alguma coisa, porque a gente traz na esperança de a gente voltar e buscar os nossos filhos, né? Desde o final de semana, recebi várias mensagens, né, perguntando se a escola tinha alguma providência em relação à medida de segurança, porque eles estavam recebendo mensagens, estavam preocupados com as mensagens que estavam recebendo. E hoje, precisamente, mesmo tendo provas agendadas no calendário, nós tivemos 6% de falta hoje de crianças na escola. A gente espera ter segurança, entregar nossos filhos nas mãos de quem pode cuidar, assim como eu tenho muito educação do acolhimento, e até a gente, nós seres humanos, população, entendermos que nós precisamos ter a política da paz, infelizmente vamos ter que ter alguém, armado ou não, para fazer a segurança que a gente não pode pagar para ver. Olha aí, tá vendo? Isso foi na segunda-feira, naquele primeiro dia que todo mundo ficou muito preocupado, né? Coronel, a educadora disse lá que muitas crianças faltaram às aulas e tal, e estavam tomando as primeiras medidas, né? Essas medidas que depois foram ampliadas e a gente tem visto esse trabalho aí agora. Como o professor Roberto disse, né? São coisas novas, né? Que a gente está experimentando, a questão da pandemia, a questão agora desses fake news aí. E são desafios que a gente tem que vencer. Né? A gente entende perfeitamente que todas essas mães que falaram, elas estão cobertas de razão. Né? Você leva o seu filho para a escola, você quer buscá-lo, você quer tê-lo dentro do seu lar de volta, né? Agregando conhecimento a ele. Mas, infelizmente, surgiram essas situações e elas estão se ajustando. Né? Eu creio que, a gente pode até falar mais tarde um pouco, que Linhares é o único município, talvez do estado, que tenha disponibilizado tanta força pública como foi disponibilizado nesses últimos dias. Praticamente todas as escolas do município tiveram o apoio da Guarda Civil Municipal. Importante. Né? Então isso é muito importante porque foi uma resposta né, da Secretaria de Educação, do prefeito Bruno, da Secretaria de Segurança. Então isso é extremamente importante para dar essa sensação de segurança à nossa comunidade, às famílias que estão ali. Sem dúvida. Né? Ô Pen, eu vi, né, falas aí, ó, a escola é um ambiente sagrado, né? E eu acho que a gente precisa ter isso essa concepção, né? E ver um tipo de... E aqui nós não vamos fazer apologia, aliás, propaganda desses ataques, que são coisas horrendas, né? Mas a simples ameaça, fake news ou não, ela desconcerta todo mundo, né? Ah, sem dúvida, a gente precisa considerar, né? Porque isso acaba gerando nas pessoas, né, um pânico, né, uma ansiedade. E o pior, né, muitas pessoas vão compartilhando isso sem mesmo ver o fundamento e a gente nunca sabe, a gente sempre faz a pergunta, né, o que fazer com isso? E a gente sempre orienta as nossas escolas que mediante uma mensagem, né, que a gente não divulgue assim, de qualquer jeito, até antes saber a procedência disso e que sejam devidos caminhamentos feitos, né, em tempo hábil, compartilhar com a gente, e graças a Deus, né, a gente pode dizer isso, tá? Que a gente tem um bom relacionamento com a segurança, então isso nos conforta muito. E a gente tem feito isso, né, com as famílias, tem feito isso com os nossos diretores, com as pessoas que nos procuram, né? Às vezes lá no grupo posta alguma coisa, a gente imediatamente, né, procura ver, porque a gente entende a realidade dos pais, a gente entende a realidade da escola. Né? Então, é algo que a gente fica assim, procurando caminhos, né? A gente vem com uma intervenção, eu fiquei muito assim... feliz, né, se é essa palavra, na quinta-feira santa da semana passada, né, o prefeito me ligou e falou, vamos conversar cedinho. Eu achei muito bacana, depois o Coronel Jones também participou. Então, assim, é uma demonstração importante que a gente está preocupado, né? Todos nós. Então, a gente não pode se isolar nesse momento. De maneira alguma. Né? Somar forças, a Secretaria de Educação, pensarmos juntos o que nós podemos fazer a mais do que nós estamos fazendo. Achei linda a fala de uma mãe, né? Ali, não tem o nome dela aqui, mas eu vi na reportagem agora, né? Ela falou, precisamos criar na escola, cultivar na escola uma cultura de paz. E eu falava com você, Cláudio, a gente não tem outro caminho. Todas essas mediações que são feitas, intervenções, né, parte de segurança,
Tudo isso eu vejo como importante, sim. Mas, gente, é preciso a gente ter a consciência que a gente precisa transformar a realidade que está aí. Tem que mudar. E essa sociedade, ela só é transformada a partir de uma educação que promova e cultive uma cultura diferente do que a gente está vendo hoje, né? Ao invés dos pais incentivarem talvez o filho para briga, para revidar, sabe, para ir contra mesmo. E parece que está longe do que eu estou falando, mas não está. A gente lida com adolescente, com criança. Às vezes os pais chegam, sabe? Não, mas não é assim. A gente tem que promover e criar, realmente rever aquilo que a gente está fazendo e criar uma nova cultura. Construir pontes e não muros, né, Roberto? Eu acho que esse é o desafio. Não tem outro caminho, né? E ter um pouco de tranquilidade, né? De coerência diante dos fatos, né? Eu acho que o compartilhamento da desinformação ele tem atrapalhado muito, inclusive as próprias atitudes das escolas, entendeu? Ou seja, quando você compartilha uma informação que vai causar tumulto e você não tem nem certeza se aquilo é uma informação verídica... Tem fundamento ou não, né? Querendo ou não, as pessoas recebem aquilo e acaba criando um desafio maior, né? Por exemplo, criar determinadas expectativas sem ter conhecimento. A gente ouviu uma fala de uma mãe, mas... diretamente na escola a gente recebeu muito essa demanda, tem que ter um segurança armado, né? Aí a gente recorre ao nosso colegiado de advogados que a gente tem através do nosso sindicato, quer dizer, não pode ter segurança armado para proteger uma escola de educação. Dentro da escola não pode ter, entendeu? Então, assim, às vezes fica aquele efeito manada que a gente fala, né? Um corre e corre todo mundo e depois vai ver o que aconteceu, né? A gente, como a Penha disse, o próprio Roberto, né, o próprio Coronel, a gente compreende a aflição dos pais e mães. Sim, é compreensível. Não é para ser diferente, né, gente? Mas, de fato, não é motivo. A gente não pode também entrar nessa loucura, né, de uma situação como essa, dessa semana. Realmente foi uma situação pavorosa. E digo mais, as pessoas que compartilham a informação sem buscar saber se é a informação verdadeira, acabam sendo cúmplices, né? Direto ou indiretamente, né, gente? Eu acho que é algo que a gente precisa refletir. São coautores, na verdade, de um crime, né? Porque quando você divulga, você causa um pânico, né? Isso tem previsão legal. Exatamente. Né? E essas pessoas podem, na verdade, ser punidas no futuro, né? Porque é muito importante quando você causa o efeito manada, né? O professor Roberto muitas vezes está dizendo aqui, muitas vezes as pessoas estão correndo para o lado errado, né? Exatamente. Entendeu? Então isso é muito ruim para a sociedade. A gente tem que realmente avaliar, procurar os fundamentos, ver se aquilo realmente procede, se não procede, né? Para não causar esse pânico generalizado, né? Não só nas famílias, na própria comunidade escolar, né? Própria secretária, os diretores, professores, né? Os servidores, de uma forma geral, da educação, da escola, eles ficam também apavorados. Sem dúvida. Né? Então você tem toda essa problemática, né, que é gerada em decorrência disso aí. Ô Penha, além da segurança que o Coronel citou, que foi montada nas escolas, sobretudo os CEINs, né? A gente viu que vocês também criaram uma outra ação que foi um amparo psicológico, emocional. Como é que foi isso? Como eu estava dizendo, né, gente? A gente tem sim que cuidar da segurança, mas sobretudo nós precisamos cultivar uma cultura de paz nas escolas, nas famílias, na sociedade, né? A escola é o reflexo daquilo que a gente está vendo na sociedade hoje. Então, não só os CEINs, né, mas também as escolas que a gente chama de EMFs, né, Escolas de Ensino Fundamental, elas promovem isso, mas a gente vai fortalecer ainda mais, intensificar ainda mais essas ações que visam a construção de um ambiente melhor, um ambiente de respeito, né? Quando eu falei de rever, é rever mesmo a nossa cultura, sabe? Rever as nossas falas, a nossa postura, né? E alguém lembrou aqui que a gente veio de uma pandemia e a gente precisa cuidar da saúde mental das pessoas, né? A gente não pode achar que é assim mesmo, do jeito que a gente quer e sabe, punir o outro com uma palavra, né, com um gesto, discriminar o outro por causa da cor, né, por causa do cabelo. Então são coisas que aparentemente, talvez vocês, né, de fora veem como uma coisa pequena, mas isso dentro da escola tem uma dimensão
enorme, Gigante. gigantesca. É Então, assim, o bullying, né, que antigamente a gente nem sabia que isso era bullying, já existia, mas a gente lidava com isso de outro jeito. É uma questão né? histórica. Não sei, assim, então, hoje a gente encontra no ambiente escolar alunos que estão lá, e uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, a gente tem que estar muito atento, nós, educadores, a sociedade, as famílias, aos sinais que nos são apresentados. Observar esses sinais. Comportamento. O comportamento e a mudança do comportamento. Né? Então, quando tiver mudança de comportamento, a gente tem que estar mais atento ainda, né? Porque isso ali pode ter uma criança, por exemplo, que tem um comportamento, né? Ele está lá isolado no mundo dele, ele não dialoga, ele não interage, tem um adolescente com esse comportamento, ele precisa ser, no ambiente escolar, uma pessoa que está sendo observada. E aí a Secretaria de Educação, ela precisa apoiar as escolas nesse sentido. Fomentar isso aí, né? Apoiar no sentido de orientação, encaminhamento a um CRAS, a um conselho tutelar, muitas vezes é resolver uma situação familiar. Trazer né? a família para perto de alguma também, né? forma, ajudar esse adolescente, essa criança que está lá, para resolver aquilo que está incomodando ele intimamente. Pois né? é. E aí nós criamos, só para concluir, nós temos na Secretaria de Educação hoje um psicólogo e um assistente social, né, que é um serviço que a gente tem de apoio às escolas na orientação, né, e também no acompanhamento, né, e no acolhimento desses casos. Então, uma vez demandada, essa equipe vai à escola, né, em loco, ouve a escola, orienta, chama as famílias, ouve o estudante, né, e dá os devidos encaminhamentos. Hoje nós estamos com apenas um psicólogo e um assistente, mas a nossa intenção, a gente está ainda orientando as escolas nesse trabalho, né, a portaria ela é recente, mas a gente está orientando, já fizemos reunião com os diretores, vamos fazer outra agora dia 18 com os nossos diretores, para orientá-los ainda mais nesse sentido e fortalecer e ampliar essa equipe que nós entendemos como muito importante nesse processo que a gente está vendo hoje. Pois é, esse laço família-escola, né, Roberto, que é tão fundamental nesse contexto, né? Eu estou vendo aqui o livro da Penha, o Diálogo Escola-Família, é uma coisa que tem que estar junto, né? Na verdade, assim, e quando os momentos são especiais como esse, é o momento mais necessário de juntar força, né? Então, infelizmente, assim, eu entendo, né, a preocupação, a geração do pânico do momento, né? Há uma possibilidade de um pequeno desequilíbrio, talvez, por causa disso, mas eu acho que agora é hora de juntar força a família e a escola em prol da mesma questão. Então, essa semana a gente teve alguns desafios, assim, famílias questionando se a escola não ia fazer revista de bolsas dos alunos. Né? Nossa, mãe. Assim, eu até em tom de brincadeira, nos atendimentos, eu falei, na minha época, quem olhava minha bolsa e meu caderno era minha mãe. Né? Então, assim... Tem função que é da escola e tem função que a família não pode deixar de fazer também. Né? Aliás, o Coronel Jones, semana passada, uns 15 dias, não sei se esteve aqui, né, Coronel? A gente falava isso, né, da falta de limites que as crianças têm hoje, e aí nós vamos jogar agora a bola para a família, né? Eu sou pai, todos nós aqui, né? Isso aí. Eu acho que falta também, né, Coronel, essa responsabilidade de não querer, de o pai e mãe não terceirizar, não, a escola que vai ser responsável agora pelo meu filho. Na verdade, a questão moral, social, ela começa na família, né? Então, quando a família ela deixa de cumprir essa tarefa, isso vai sobrar ou para a educação ou para a segurança, né? Então, a gente sempre fala que os pais, eles têm que ter um cuidado de olhar, não custa você olhar, o professor acabou de falar, o caderno dos filhos, o dever de casa, tem um desenho lá diferente, né? Hoje nós falamos isso aqui no Ronda da Cidade, tá um calor de 40 graus, o filho quer sair de capuz na cabeça ou botar alguma coisa. Então, assim, é um comportamento totalmente diferente. Então tem algum problema. É atípico, né? Ele dorme até meio-dia, entendeu? Então tem alguma coisa que está acontecendo. As notas eram boas no ano passado, esse ano piorou. Né? Então a família ela tem que começar a fazer essa avaliação, né? Porque é o convívio pessoal ali da família, do dia a dia, do pai, da mãe, dos irmãos, né? Então isso é extremamente importante, né? Essa avaliação diária, né? Porque o maior patrimônio que nós temos, Cláudio, é a nossa família. Sem dúvida, e tem que cuidar bem entendeu? dela. Se você não cuida de um filho, você vai cuidar de quem? Né? Então, assim, vamos transferir essa responsabilidade para o Estado, para a segurança, para a educação, para...
eu acho que a família ela tem que, nessa hora, abraçar os seus filhos, né? Cada dia mais. Né? A questão hoje você tem muita dificuldade. Poucas famílias hoje tiram tempo para almoçar com os filhos, para tomar um café de manhã, quando almoça é no celular, para interagir, exatamente, né? Para interagir quando estão ali à noite, que chega em casa, é televisão, é celular. Então, assim, a gente precisa voltar a interagir, né? A gente precisa voltar a ter essa questão da empatia no lar, a gente precisa voltar a ter essa questão da amizade, do respeito, da autoridade, do pai, da mãe, impor limites aos nossos filhos. Nós precisamos muito disso hoje, né? Pois voltar é. a isso. E buscar essa ajuda quando necessário, né, Penha? Ajuda da escola, da eu acho que detectado isso, e os pais, assim, tendo essa consciência, né? A gente quer reconhecer aqui que muitos têm. E é tão bonito, gente. A gente se emociona quando você chega numa escola e você vê o pai lá dando um abraço no filho, vai com Deus, eu te amo. Que é bacana, muito legal. Gente, outro dia eu me emocionei na frente, sabe, um abraço, o filho sai todo feliz. E às vezes a gente não para prestar atenção nessas pequenas coisas. Pequenos detalhes. Então, né? assim, como que é lindo, gente, como que isso faz diferença na vida dos filhos. Talvez ele tá lá, né, na educação infantil, na creche, ele não tem nem noção disso. Aparentemente, mas aquilo está cultivando nele esse clima interior, sabe? Está formando nele essa pessoa de valor, ele vai passar isso depois. Porque uma coisa que eu gosto muito, Cláudio, que eu acredito muito, que tudo se aprende na vida. Sem dúvida. Tudo se aprende na vida. A violência, ela é ensinada. Nós aprendemos a ser violentos. Então, se a gente aprende a ser violento, a gente aprende a ser pessoas de valor, de respeito. Né? A gente aprende a ser pessoas amorosas, ser pessoas bondosas. Tudo isso é ensinado. Sem dúvida. Então, os pais, eles precisam se apropriar, acreditar. Eles já sabem disso. E assumir, tomar papel da sua autoridade, né? Então, assim, detectou um comportamento. Vamos resolver. Gente, vamos dialogar. Vamos dialogar, filho, por que você está assim? Procurar ajuda. Né? Aí, se não consegue, né, tal, vamos dialogar com a escola. Né? Aí precisa da Secretaria de Educação, a gente está lá, né? Tem psicólogo e tal. Se a gente não conseguir junto, a gente soma força com a assistência social. Mas tem que achar então, uma assim, solução. O que a gente não pode, enquanto escola, enquanto família, instituição, é achar que o mundo não tem jeito, que as coisas são assim mesmo e que a gente não pode fazer mais nada. Pois é. Os pais entregarem os filhos para a escola e dizer: cuida porque eu não dou conta, é um crime, você está assim, dizendo para ele que ele não tem jeito mesmo e que ele vai fazer o quê? Se coloca no lugar da criança, do adolescente, do jovem que ouve isso dos pais, que são as referências para ele. Então, se as maiores referências estão falando isso, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, né? Já vi relatos, né? Não sei se da boca para fora, de pai e mãe dizer que não dava mais conta do filho de 5, 6 anos de idade, né? Eu tenho que entregar para o conselho tutelar. Chamar o conselho tutelar. Vou te entregar, né? Meu amigo. Aí será que essas pessoas não têm jeito? Será que a gente não pode acreditar na mudança de um comportamento de um filho, de uma pessoa? A gente sabe que é possível mudar. Mas tem coisas que têm que ser impostas, né? Pais e mães têm que chegar e impor. Tem que acreditar, tem que acreditar nessa mudança de comportamento e eles têm que assumir, nós precisamos assumir. A escola, a família, a sociedade, né? Nós precisamos acreditar que a gente pode sim construir uma realidade diferente do que a gente tem hoje. Não tenho dúvida. Gente, o nosso papo está muito legal, essa conversa hoje aqui com a Maria da Penha Valani, que é a secretária de Educação de Linhares, Coronel Jones, secretário de Segurança, e Roberto Nespoli, né, falando aqui em nome das escolas particulares, de toda essa loucura que vivemos nesta semana. Graças a Deus as coisas estão se acalmando e vão se acalmar ainda mais. Esse frisson criado, não há motivo de ser. A gente entende a preocupação, mas é preciso ter calma, né, ter paciência nesse momento e vamos todos, né, nos ajudar para que a gente construa uma sociedade melhor. Um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com o nosso segundo bloco do Bate-Papo. Voltamos, nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, falando sobre as medidas de segurança adotadas nas escolas aqui de Linhares, né, e de todo o estado. A gente viu ações nas escolas da rede estadual também, justamente para conter a questão das fake news com relação a ataques em escolas, algo realmente que aterrorizou muita gente. Agora, a gente volta e meia tem problemas com a internet, né, que é uma ferramenta tão boa, né, e infelizmente sendo usada de maneira tão... Com certeza. Inclusive, assim, quando eu falo da escola, né, de cuidar da questão
emocional, das interações, né, dos valores que precisam acontecer sempre dentro da escola. Aí tem fora da escola, né? Que aí é uma outra preocupação. Que é assim, a gente faz a parte da gente, enquanto educador, enquanto escola, faz esses projetos, né? E como é bonito. E os projetos precisam ser transdisciplinares, né? E todos se envolverem, independente da disciplina, né? A escola como um todo, o diretor, o pedagogo, o coordenador, se envolver nesses projetos que a gente acredita que sim, eles dão resultado. Mas aí fora do muro da escola a gente tem essas dificuldades, mas eu penso, né, o coronel, que a polícia... se a gente conseguisse filtrar, a polícia conseguisse filtrar, né, e ajudasse a eliminar essas questões, né, dos fake news, pegar, porque essas pessoas, eu estava vendo, desculpa, mas eu estava vendo uma entrevista que, onde aconteceu isso, né, e os casos que foram apurados, apurou-se que essas pessoas tinham um grupo, e inclusive combinaram, dialogavam no grupo, o que iam fazer e como iam fazer. Sem dúvida. Entende? Então isso foi rastreado pela polícia, né? Aliás, a Polícia Federal tem feito esse trabalho. A Polícia Federal, a Polícia Civil tem feito, né? O problema é que a demanda é muito grande. Você tem centenas de milhares de informações dessas circulando nas redes sociais. E uma coisa interessante, muitas vezes uma criança vai nascer ainda, ela já tem uma conta no Instagram. Você está entendendo? Então as famílias hoje, olha onde está o problema. Elas estão preocupadas, aí nasce, aí começa toda aquela situação, você entendeu? A divulgação que é um risco até para a segurança dessa família, mas eles não se dão conta de que isso é ruim. Né? É o uso da tecnologia que vai trazer um prejuízo no futuro. Pois é, Roberto, a gente é de um tempo que a gente tinha medo do que estava lá fora, né? Muitas vezes, cuidado com isso, com aquilo, as crianças tinham medo de bicho-papão e outras histórias mais, né? Hoje o problema está dentro de casa, né? O perigo maior parece estar dentro de casa, né? Tem até uma fala, né, que se faz hoje na sociedade, né? Que tinha 3 coisas que a gente não podia fazer quando era criança, né? Era andar no carro dos outros, né? Dormir na casa do outro e comer nada que desse pra gente. Hoje a gente anda do carro do outro, dorme pelo Airbnb, né? E come pelo iFood, né? Então, são 3 coisas que a gente era proibido de fazer e agora está liberado no novo modelo social. Mas, na verdade, né? Essa questão, a questão central aí que você levanta, Cláudio, a gente olha assim, é a mesma discussão que está aí com as redes sociais, né? Vamos bloquear a rede social porque está tendo fake news. Mas a rede social em si, ela só é o caminho, só o canal. Tem alguém por trás ali. Exatamente. Então, nós estamos perdendo o foco de que trabalhar o ser humano, que é o que a Penha já repetiu várias vezes essa fala aí, né? Então, a ferramenta em si realmente é maravilhosa, né? Olha a revolução que o mundo passou nos últimos 20 anos em função dessas tecnologias, dessas coisas todas, né? Agora nós estamos aí, as escolas preocupadas aí com o famoso chat GPT, né? Porque o cara consegue fazer tudo com facilidade e tal. Mas assim, são tecnologias fantásticas. Agora depende de como você usa a tecnologia, né? Para que você usa. Então, o fundamento está dentro da cultura, do comportamento do indivíduo e não a ferramenta em si, entendeu? Eu só ia complementar assim, os pais, né, voltando aqui nas famílias, a gente às vezes talvez não exerce a autoridade que a gente precisaria exercer nessa questão, né? Então assim, eu penso que não teria problema nenhum a gente chegar para o filho, né, e assim, intensificar. Eu tenho, né, 2 filhas, já passaram da fase da adolescência, mas fazendo avaliação hoje, eu falo, não, poderia ter feito mais. Se ela estiver me ouvindo aqui, ela vai falar mais, mas sim, mais, porque assim, né, hoje eles estão lá com o celular, a gente não sabe o que eles estão vendo. E o que é pior, eles ficam horas e horas a fio. Exatamente. Então, assim, cadê o tempo do brincar, né? Cadê? Tem que ter um tempo. Outro dia o padre Maurício brincava comigo, ele falou que ele estava conversando com uma família e aí fez uma continha básica, né? Quanto tempo fica na escola?
Aí quanto tempo você fica no celular? Ficava mais tempo no celular em casa do que o tempo da escola. Então, é algo que muito complicado isso. Responsabilidade para os pais, sobretudo as crianças pequenas, né? Aquelas que ainda não têm discernimento. Fica mais difícil, né? E aí acaba com uma questão importante que é a interação com o outro, né? A interação social. E a escola é esse ambiente, né? Favorece muito isso, o sonho da escola, né? A gente sonha sempre com uma escola com esse espaço, com essa interação, né? Com os ambientes favoráveis. Eu falo que a escola precisa sim estar bem cuidada, né? Tá bem um ambiente humanizado, né? As paredes limpas, porque são coisas que influenciam no comportamento das pessoas que estão ali. Né? Então, se vai no banheiro, tá tudo quebrado, ele vai falar, então eu vou quebrar também, porque já tá, né? Tipo assim. Então, criar, né, essa cultura de que tem que preservar, que tá ali para ele, que a escola tem que estar bem cuidada, uma plantinha tem que estar bem cuidada, né? Cada detalhe favorece para essa humanização do ambiente escolar. É um conjunto de coisas, né? Coronel, a gente vê essa expressão da cidadania, né? Isso parecia algo tão... Muita gente às vezes acha até uma coisa arcaica, mas ela é tão importante, né? Tão importante. Do respeito a... Algumas matérias que eram ministradas no nosso tempo, né? Por exemplo, educação moral e cívica. Nossa, mãe. Né? Então são matérias que hoje não tem mais na grade curricular. Isso foram sendo deixados de lado. Né? Exatamente. Outra coisa, quando a gente fala da família, da tecnologia, do celular, nada impede que o filho tenha um acesso, mas que ele tenha um limite. É isso aí. Que seja colocado uma senha de acesso. Seja monitorado, que seja monitorado, determinados horários. Porque nós estamos formando, gente, eu volto a falar isso aqui, aquilo que é mais importante da nossa vida. Não tem nada melhor do que um pai, do que uma mãe, de chegar e ver um filho depois formado, um filho com uma boa profissão. A gente vive para isso. Né? Tem umas coisas que eu lembro, Cláudio, parece coisas simples. Coisas assim pequenas. Eu lembro de quando a minha mãe entrava no meu quarto para me cobrir à noite. É isso aí. Quando eu criança, 3, 4 anos ali. Você entendeu? Então são cenas que eu nunca esqueci. Hoje a gente pergunta às famílias, quantas mães fazem isso? Ter esse cuidado de entrar para cobrir. Né? O filho vai sair, a secretária falou agora do beijo lá na chegada da escola, do abraço. Né? Hoje muitas vezes o próprio adolescente ele tem resistência a isso. Eu estou pagando mico. Não, é porque ele não foi crescido. Entendeu? Então assim, por que isso? Porque ele não teve talvez dizer eu te amo, né? Essa cultura de paz dentro do lar, essa cultura de amor, de empatia, de interagir, de ouvir, né, de autoridade do pai, da mãe. Está na hora de dormir. Está na hora de dormir, acabou. Tem que impor, mais 5 minutos. Não. Está na hora, pode desligar isso aí. Entendeu? Então isso foi acabando com o tempo e a gente precisa voltar a ter esse cuidado com a nossa família, que é o maior patrimônio que nós temos, é o maior bem que nós temos hoje, é a nossa família. Tá certo. Roberto, em relação às escolas particulares aqui, né, falando em nome do Projetar e do Cristo Rei, bom, quais são as medidas que vocês conseguiram tomar nessa semana, pelo menos para acalmar os pais, né? Assim, algumas medidas são medidas rápidas, né, que envolve, assim, uma movimentação logística, né, como, por exemplo, por exemplo, a criança usava determinado espaço físico, você bloqueia e passa a usar outro, né? Sai de um espaço mais aberto, vai para um espaço mais fechado, né? Segurança, né? Contratação de segurança imediata, né? Para dar suporte, né? Algumas questões de infraestrutura, mas aí você depende de prestador de serviço, então isso demora uns dias, né? Mas já tem definido. E assim, um projeto que a gente está, não só nós, mas todo o sistema particular, que é através do nosso sindicato, do Sinep, né? A gente está usando o serviço de uma empresa de inteligência em segurança escolar. Não só na questão da segurança física, né? Mas na questão da inteligência de analisar comportamentos. Prevenção. Uma expertise mais específica disso aí. Expertise para isso, né? Essa empresa ela tem uma base em Vitória, mas ela atua em São Paulo, até nos Estados Unidos também ela tem uma base. Interessante. E eu acho que é isso, né? Os desafios vão chegando. Sim. E você tem que ir evoluindo. Se adequando, né? Tem que se adequando, né? Então, o palco do momento é esse aí. Agora, Coronel, é uma medida, obviamente, que, né, ninguém quer, mas foi necessário nesse primeiro momento. Agora a gente precisa trabalhar para construir essa tranquilidade que a gente tanto falou aqui, né?
A gente volta àquela fala da mãe, né? A cultura da paz, né? Então, esse ambiente que a gente precisa construir no dia a dia, né? De paciência, de empatia, de tolerância, né? E que a gente hoje, devido a essa correria, a esse mundo virtual, né? Que a gente volta aqui a falar na tecnologia. Virtualizado, tudo hoje é no virtual, vezes, né? Então, a gente volta a ter esses transtornos, né? O professor Roberto estava falando da pandemia e alguns transtornos realmente ficaram. Exatamente. Né? Então você não sabe até que ponto essa sequela ela vai evoluir, né? Regrediu a memória, tem dificuldade de assimilar determinado tipo de aprendizado. Então isso é um novo desafio para a segurança. Nós temos que voltar a repensar, né? E assim, para a educação, desculpa. E a segurança, ela está envolvida também nesse processo. Porque se você não tem um ambiente que você não se sente seguro, traz um prejuízo no aprendizado também. Aliás, a Penha falou uma coisa que assim, eu achei interessante, né? A construção do ser humano, né? Nasce aquele bebezinho ali tão singelo, né? Ele vai sendo alimentado com todo tipo de informação, de conceitos, né? De preceitos. Olha o tamanho da responsabilidade do meio, né? E aí, se não tiver num meio ideal, vai criar um monstrinho, infelizmente. Isso é muito, muito sério, gente. E assim, o que eu acho bacana a gente, enquanto adulto, né? Como que é difícil a gente rever mesmo, ver de novo a nossa postura, as nossas falas. Às vezes a gente está aqui falando, né, de violência na escola, mas como que está a minha situação comigo mesma? Pois é, o nosso eu me aceito, né? eu me compreendo como ser, como pessoa, e compreendo o outro, a sua história de vida e a cultura em que essa pessoa está inserida. Eu respeito ele, né? isso. Então, assim, eu acho que isso é um aprendizado, a gente não pode desistir, né? Sempre insistir, nunca desistir desse processo de reconstrução, de análise de postura, de mudança de comportamento, de revisitação dos valores, sabe? Importante demais. Isso é extremamente importante, porque nós precisamos, é primordial, reconstruir. Né? Muitos valores foram colocados à margem da sociedade. Às vezes a gente fala que é bonito sem perceber. Às vezes a gente fala que é bonito uma cena onde a pessoa usou com um ar de autoridade, sabe? De autoritarismo, falou alto, falou num tom. Nossa, a pessoa falou forte e tal. Mas o que a gente está ensinando com aquele comportamento? Exatamente. Então, assim, mudar esse conceito, né? E ensinar que tem outro jeito de conversar. Será que no nosso tom de voz, na nossa forma de dialogar, né? Um com o outro, será que a gente também não está agredindo e usando de violência? Eu fico muito assim, eu me preocupo muito com aquilo que eu leio nos grupos, né? No grupo do WhatsApp, por exemplo, que tem tanta informação. Né? Às vezes a gente vê, será que eu também não estou tendo esse comportamento de rispidez? Tem que se policiar nesse sentido. Eu acho que é um processo e ninguém está pronto, é isso que eu estou falando. Exatamente. Nós não estamos prontos, a gente tem que ser revisitado intimamente todos os dias. E ter paciência, porque é muito fácil explodir diante de uma situação. Então, não, eu preciso ser uma pessoa paciente, eu preciso revisitar esse comportamento que não está legal, né? E cobrar isso de você e se colocar nesse processo de reconstrução. Está sempre melhorando, né? Na verdade, é se colocar no lugar do outro, né? É a empatia que o senhor citou aí, né? Aquilo que a gente falou, empatia, né? Empatia. Gente, mais um breve intervalo aqui. Vou pedir licença aos nossos convidados para a gente fazer mais uma pausa bem rapidinho. Voltamos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco, hoje fazendo essa reflexão sobre os casos, né? As notícias falsas com relação à violência em escolas e os fatos lamentáveis ocorridos Brasil afora. Voltamos já. Eu vi Voltamos, nosso último bloco do Bate-Papo das 6, hoje falando sobre o contexto das escolas, né, o ambiente escolar. A gente, inclusive, aqui no intervalo falava um pouquinho sobre a segurança nas escolas, né, e os nossos convidados aqui foram unânimes em dizer que é um ambiente muito seguro, e eu concordo com eles nesse sentido. A gente realmente tem um índice baixíssimo, né, de casos de violência nas escolas. Quando se tem ali são problemas entre os próprios alunos que, né, com a intervenção são resolvidos, mas
criou-se uma cultura nos últimos dias e a divulgação de fake news, notícias falsas, que parece virou moda agora, de uns anos para cá. Isso trouxe assim um alarde geral, né, gente? E de fato a escola é um ambiente seguro, né? A escola, na verdade, a gente nunca foi um ambiente inseguro, né? Vou fazer 50 anos na área de segurança e eu posso garantir, de Linhares, a gente convive aqui desde 1990. Eu não lembro de nenhum fato que veio ocorrer com algum óbito por uma agressão aqui dentro da escola de Linhares. Né? Nos últimos dias, a gente pode garantir com firmeza que não tem ocorrido nesse último período que a gente trabalha aqui. Então, assim, esse pânico que é causado, eu entendo perfeitamente, volto a falar, a agonia, o desespero da família, né, dos profissionais que trabalham na área de educação, mas eu quero reafirmar aqui, Cláudio, que a segurança tem feito o seu trabalho. Não só a prefeitura tem feito, a própria Polícia Civil, no levantamento dessas fake news, da punição dessas pessoas. Né? Então isso é importante, porque é um dado que muitas vezes não chega. Não chega lá na ponta para a família, né? Mas é importante que as famílias tenham esse conhecimento de que as polícias estão trabalhando, né? De que o município está trabalhando, exatamente para garantir essa tranquilidade a esse ambiente tão importante e tão necessário que é a comunidade escolar. Ô Roberto, lembrando que a gente falava sobre esse uso indiscriminado do celular pelos jovens, pelas crianças, né? Eu lembrei de um caso de uma mãe que teve um problema, uma viatura de polícia foi bater na casa da família. Né, foram descobrir que o e-mail usado pelo filho estava sendo usado por um criminoso, uma ação, né, e para desenrolar aquele nó ali deu trabalho, o negócio foi complicado. Então a gente vê o risco que se corre em entregar um celular ou computador na mão do filho se ele não tem responsabilidade. A segurança cibernética ela é um aspecto assim, extremamente preocupante, né? E me parece assim, nos últimos tempos as pessoas estão tão desligada, vamos dizer assim, do risco que isso tem. Eu acho que a sociedade deveria até debater mais essa questão da segurança cibernética, que, assim, às vezes você vira uma vítima sem perceber, né? Você acaba cedendo seus dados, cedendo suas informações. Hoje tem vários mecanismos, né, de captação de dados, né? Que às vezes você, empolgado ali, despercebido, você acaba entregando uma série de informações que a pessoa depois vai usar de forma maldosa. Né? E aquela dificuldade de perceber, né, Penha, que a internet, por mais que você esteja conversando ali, por exemplo, numa rede social com um parente, com um amigo, etc., aquilo é um mundo, você tá conectado com o mundo inteiro, né? Mesmo. Basta um erro na senha ali e alguém já está acompanhando tudo que você está fazendo. Com certeza, e é isso que é atraente, né? Exatamente. Você tá com o celular, você não está sozinho, né? E no anonimato ainda, né? E parece que o mundo, se você esquece a carteira, mas o celular você não pode esquecer, não. Exatamente. Porque tem tudo aqui. Exatamente. E a internet se conecta. Até a carteira está aí. Até a carteira. Você dirige com isso aqui. Não pode dirigir sem, que a carteira de CNH está aqui. Hoje agora é permitido. Então como é que você fica sem? Cartão, mas assim, traz né? esse lado bom, que eu acho que é importantíssimo, é a conectividade. Comodidade e tal, As né? escolas também não podem se isolar nisso. Eu penso, né? Acho que a tecnologia tem uma ferramenta de aprendizado escola, né? Monitorado pelos professores, né? Acompanhado, mas é um excelente instrumento. Aliás, a pandemia acelerou muito esse processo de tecnologia na educação. Então, assim, tem muita coisa boa. Se tem algo de bom da pandemia... Mas precisamos estar atentos, porque essa questão que a gente está trazendo aqui é muito séria, né? As crianças muito tempo no celular, no seu mundo, se conectando, não sabemos com quem, isso traz muito malefício. Ô, Beto, agora a gente percebe que, assim, eu falo que a minha esposa também é professora, parece que o professor ele já tem um olhar, assim, aguçado, tem uma turma lá de 30 alunos e percebe quando o aluno está diferente naquele dia ou de um... O professor ele tem um papel importantíssimo, né, nessa questão comportamental, né? Porque ao longo do tempo, a experiência, a convivência, ele foi desenvolvendo esse know-how. E ele é uma fonte importantíssima de informação para esses comportamentos adversos. Diagnosticar problema ali, né? A gente tem valorizado muito, estimulado o professor a ficar atento nesse sentido. Percepção, né? E essa percepção, né, Roberto? Muitas vezes, o professor sim tem essa expertise, mas muitas vezes o aluno identifica no professor uma figura que ele confia.
Olha, também E aí ele fala com esse professor ou com alguém da escola, o coordenador, o diretor. A confiança que ele talvez não tem dentro de casa. Sim. Muitas vezes ele sofre, né, dentro de casa, N situações, e ele encontra na escola essa pessoa. Claro. Como que é lindo ver isso, né? Quando ele vê dentro da escola alguém que ele confia, ele abre uma situação e a escola pode ajudar. Pô, isso que é interessante, sabe? A intervenção. Então, ali, então às vezes, assim, tem isso do professor identificar, mas tem também esse lado bonito da escola de poder, né, ser essa referência para esse aluno, que às vezes não tem referência em casa, e o professor está ali, e ele vê nessa figura do professor alguém assim, não, eu confio, eu conto a situação. Eu conto a situação para você. E pode ser ajudado, né? Não, e vai ser ajudado. Porque a partir do momento que o professor, qualquer pessoa da escola, né? Pode ser um servente, qualquer pessoa, mas ele tomou posse daquele conhecimento, a gente sempre orienta, né? Essa pessoa ela tem a obrigação de ajudar, né? De alguma forma, encaminhar a situação. E há outros casos, inclusive já relatados aí pela polícia, de abuso contra crianças pequenas também, que o professor ajuda, inclusive, a identificar alguns casos de maus tratos, etc. Nós temos casos até de abusos sexuais, né? Dentro da família, né, que são detectados na escola. O comportamento muda, comportamento muda, né? Então isso ajuda a questão da segurança e até mesmo da própria família, né? Porque muitas vezes é aquilo que a secretária falou, ele não confia de contar para o pai, mas vai criando uma empatia, né, com o professor em decorrência do tempo, da convivência, da amizade, do respeito. E isso traz a ele essa confiança de contar. Então isso ajuda. E isso é quase que vários casos, todo ano acontece. Isso é recorrente do professor ajudar, inclusive na elucidação desse tipo de comportamento. Ter essa percepção é importante. Gente, nós temos que terminar porque já estamos no finalzinho do programa. Olha como que passou rápido, o papo tão gostoso. Obrigado. Apesar do tema ser pesado, né? Exatamente, né? Mas eu quero agradecer muito e dizer que realmente vale a pena lutar por uma escola melhor, mais inclusiva, como tem sido trabalhado aí e... Como disse a mãe de aluno lá, né? A cultura de paz, né, Roberto? Esse é o mais importante. Eu acho que esses momentos, eles chegam para meio que testar a sociedade, né? E todo desafio é no sentido de fazer crescer, né? Quando a gente olha para trás, 2019, e vê o tanto que as escolas evoluíram em termos de tecnologia, em termos de metodologia de ensino, a pandemia foi uma coisa ruim, né? Muitas pessoas tiveram que pagar com a vida e tal, não é nesse sentido. Mas o desafio veio e a sociedade teve que dar um passo a mais para poder suportar isso. Amadurecer. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo também, assim, lá na frente ele vai gerar um saldo positivo de evolução. É o que esperamos. Obrigado, viu, Roberto, pela presença. Coronel Jones, mais uma vez, obrigado, viu? Estamos aí, à disposição sempre, né? É isso aí. E eu agradeço, porque esse espaço é importante, né? Essa informação para a sociedade. Então vocês têm aqui o nosso carinho, o nosso respeito, né? Obrigado. O nosso agradecimento por esse espaço aqui aberto. Tá certo, tá sempre aberto. Obrigado, Penha. Obrigado pela presença mais uma vez. Nós que agradecemos. A gente agradece sempre esse momento em que a gente pode evidenciar aquilo que a gente acredita, né? Do poder que tem a educação para o mundo, para a transformação desse mundo, para a transformação da sociedade. Então a gente agradece muito. E eu quero reiterar aqui a fala do Roberto. A gente tem que fazer da crise um momento de oportunidade para conquistar coisas diferentes, novas e melhores. Evoluir, né? Então, assim, eu quero crer muito, com todo o meu coração, sabe? Que esse momento vai fazer a gente despertar para intensificar ações que possam possibilitar isso, né? Tanto na questão da segurança, viu, Coronel? Como que é bom contar com a sua parceria, né? Hoje as escolas com segurança, pelo menos assim, quase que 100%, mas nós já estamos contratando, né? Acabou meu tempo, né? Contratando mais pessoas, mais seguranças para ajudarem. Então, assim, isso está trazendo um ganho também para a escola. Então, isso que é positivo, acho que é isso que é educação, né? Começar de novo sempre. Todos juntos, né? Por uma educação cada vez melhor. Obrigado aos três pela presença. Tem reprise desse programa neste sábado pela manhã e domingo à tarde, né? Obrigado, continue sempre conosco. TV Sim, esta é da Terra.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão.